Graça e paz, amados irmãos. Eu sou Glivaneide Mendonça e hoje faremos a leitura da palavra do Senhor em Atos 22 a 25 e Provérbios 13, 1 a 12. Atos 22. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, e continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi carta para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, lhe escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pés, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o seu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tuas testemunhas, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ouviram-no até essa palavra, e então gritaram, dizendo: Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando-se de si suas capas, atirando poeira para os ares. Ordenou o comandante de Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias,
disse Paulo ao centurião presente: servos-vos-á, porventura, lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoite. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Atos 23. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar, segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabias, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando o vulto a Celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo, espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois o modo por que deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama,
foi, entrou na fortaleza e tudo avisou a Paulo. Então, este, chamando um dos centuriões, disse: leva esse rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresente Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir, mas acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sob anátema de não comer nem beber, enquanto não o matarem. E agora estão prontos esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix. Saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fi-lo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Os soldados, pois, conforme lhe foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era. Quando soube que era da Cilícia, disse: ouviste-ei quando chegarem os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Atos 24. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atenda por um pouco, porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador
da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justo como de injusto. Por isso também me esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação, e também fazer oferenda. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivesse alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharem em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles. Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento de vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Atos 25. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no.
E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E, no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acuso, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir ao Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, elamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, ele, apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu o trouxe à vossa presença e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele.
Provérbios 13, de 1 a 12. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O justo aborrece a palavra da mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. A justiça guarda o que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. A luz do justo brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua Palavra que nos enche de gozo e esperança. Obrigada, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Ajuda-nos a perseverar na nossa caminhada e neste propósito da leitura de Tua Palavra em um ano. Que possamos Te glorificar, Te exaltar, Te engrandecer todos os dias de nossas vidas. Te louvamos, Senhor, e Te bendizemos. Graças Te damos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.